o nosso tema. Vocês entenderam que psicanálise clínica é psicanálise dentro de um espaço, um setting analítico, aonde se escuta o paciente, se faz uma abordagem onde o paciente vai ser o protagonista naquele momento da sua própria história, ou do seu histórico psíquico. Vamos ver agora sobre, então, a escuta psicanalítica. Essa escuta que é a base para o Professor, nosso... poderia fazer uma pergunta? Pode fazer, pastor, fica à vontade. Acho que dentro disso aí, né, eu queria, se o pastor pudesse explicar um pouco, não sei se o pastor vai falar mais sobre isso mais para frente, Uhum, mas é sobre a associação livre, né, explicar um pouco sobre o que é associação livre e escuta flutuante. uhum, uhum, Dentro disso, né, dentro desse trabalho clínico, né, uhum. paciente e terapeuta. Ótimo. Vamos falar já, então. A associação livre, ou a escuta livre, começa... O pastor sempre fala, nunca, quando se fala de psicanálise, você já quer levar o paciente para o divã. Você não leva o paciente para o divã. Eu vou falar mais na frente aí, pastor, sobre as entrevistas preliminares, que é primeiro você vai ouvir o seu paciente fazer uma entrevista. Essa entrevista preliminar, você vai preencher uma ficha de anamnese, onde você vai identificar alguns pontos importantes para depois você levar esse paciente para o divã. De repente, nem para o divã você vai precisar levá-lo. Você vai levá-lo para o divã quando você vê que ele tem um problema muito sério. O divã já seria a terapia. Mas na entrevista preliminar, não será uma escuta psicanalítica assim, direta. Olha, vamos fazer agora uma regressão do seu histórico. Fale-me sobre a sua infância, sobre a adolescência. Aí você já está lá no divã já. Você começa pela entrevista preliminar, que eu vou falar aí nas matérias seguintes. Pega uma ficha de anamnese, eu tenho aí o modelo, vou mandar para vocês, faz parte do curso. Tem o nome, nome do pai, nome da mãe, toma algum medicamento, quais são os seus sintomas, o que você está sentindo, quantos anos você tem. Religião é muito importante. Por que eu falo que religião é muito importante? Tem uma aluna nossa que foi atender uma paciente testemunho de Jeová. E a aluna evangélica, muito crente, e lá no meio da análise, ela caiu na besteira de falar, você precisa de Jesus. E o Jeová não acredita em Jesus como filho de Deus, mas nem... Pronto, a menina se ofendeu. Escuta, eu vim aqui para tratar dos meus problemas ou para falar de religião? Então, é muito importante que você pergunte para a pessoa qual é a sua religião. Você é um analista, isso, nós, pastores, vamos ser muito tentados a isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, você fala, o que te trouxe aqui? Não estou dormindo. Você toma algum medicamento? Não. Vai ao psiquiatra, o psicólogo, o que ele disse e tal. Então, cada pessoa tem um histórico que você precisa saber logo de início. A escuta começa com entrevista preliminar. Na entrevista, você já vai conseguir identificar o que a pessoa tem. Então, ótimo. Vamos agora, então, tratar com você no divã. Que aí a pessoa fala, meu problema é a infância, eu tive uma infância muito sofrida, uma adolescência muito sofrida. Olha, eu sou filho de pai alcoólatra, eu fui abusado, e assim você já começa, na entrevista preliminar, já a entender que a pessoa tem um problema que o levou, o que o trouxe ao meu consultório? Isso, então tá bom, é aqui. Vamos para o divã? Vamos. Você aceita ir para o divã? Vamos. Lá no divã, você pode já começar, fale o que você quiser, como você quiser, da maneira como você quiser. Eu vou estar anotando. Pega uma prancheta e já começa a anotar. O que você vai falar hoje? Logo, claro que eu começo pela infância. Vai começar pela infância. Olha, eu fui um filho muito espancado. Tá? Ele vai dizer tudo isso. Aí você já coloca filho que sofreu surras da mãe e do pai. Tal. Não pergunte para ele se você foi abusado, só se ele falar. De repente, você vai ofender a pessoa. Eu sofri abuso. Ótimo, sofreu abuso. Nem pergunte de quem. Deixe na próxima sessão ele falar de quem que ele sofreu abuso. Entendeu? Então, existe uma ética dentro desse divã que você vai conduzir. Tem um barulho do microfone aberto aí, gente. Então, você vai estar abordando essa questão do método da associação livre dentro daquilo que o paciente
quiser falar. Fale como você quiser, do jeito que quiser, da maneira que você quiser. Então, aí, pastor, está aí, ó, no primeiro contato clínico entre analista e paciente, é muito fundamental para o sucesso da terapia, você primeiro precisa entender que primeira escuta começa com a entrevista inicial em psicanálise, que tem duas funções. Eu estou respondendo sua pergunta já dentro da própria próxima quadro aí. Então, primeiro, faça uma entrevista preliminar, inicial, onde eu vou preencher uma ficha de anamnese e vou entender ali quais são os sintomas que o paciente sente, porque o que eu trouxe ao meu consultório, assim, em seguida, você vai levá-lo para o divã, se é necessário, se você achar, desculpe, que é necessário. Então, a primeira coisa, compreender as dores e os desejos do paciente. O que trouxe o cliente até a clínica? Então, pastor Anderson, quando ele decidir falar da infância, das crises de identidade da adolescência, dos sonhos frustrados que ele teve, dos problemas que ele teve com os pais, aí, do casamento, né, mal sucedido, então o pastor já vai ter ali o caminho, e você vai já saber qual é o trauma dele. Entendeu? Então, você pode levá-lo para o divã sem problema, porque você já vai estar sabendo, você tem o diagnóstico do seu paciente. E aí você vai estabelecer aquele contrato ali, olha, esse problema teu vai despender aí alguns momentos ainda, algumas outras sessões, porque ele não vai querer falar tudo no primeiro momento. Eu já falei na primeira. Eu já não poupei nada, já falei na primeira. Mas tem pessoas que vão resistir, pastor, eles vão resistir e eles vão decidir falar isso na segunda, na terceira e assim por diante. E aí existe depois, não sei se eu já falei, mas eu vou falar, se eu falei, eu vou reiterar isso, que a análise é como uma dobradiça e a porta. É como uma dobradiça em contato com a porta, ou ligada com a porta. Existe um movimento flexível. Uma hora fala ele, outra hora você pode falar também. Você pode fazer algumas perguntas ali, chaves que está dentro daquelas anotações que você fez. Você disse que sofreu abuso? Você quer falar sobre isso? Não, não quero falar. Então tá bom. De repente, numa outra ocasião, ele vai falar, numa outra sessão. Você falou que a sua mãe é o problema. Há palavras-chave no análise, você fala assim, fale mãe. O que vem à tua mente? Ah, minha mãe, o meu pai. Quando você dá essas palavras-chave, a pessoa começa a desabafar. Pai foi um trauma para mim. Mãe, mãe. Pastor, olha, eu já estou pegando o pé dos pastores de novo hoje. Fulano, casamento, marido, mulher. Ó, essas palavras-chave vai fazer com que você extraia do paciente. Se ele quiser falar, deixa falar. Mas sempre você vai estar ali, articulando com ele, momento em que deixa ele falar à vontade. Se ele resistir, você perceber que ele está resistindo, deixa, numa próxima ele vai falar. Tá? Então, essa escuta, presta atenção, preliminar, uma entrevista sentado olho a olho, cara a cara. Lá no divã já é mais profundo, ali já é um tratamento mais profundo, onde você vai a pessoa vai poder falar, verbalizar aquilo que é o seu trauma. Ele vai trazer já uma transferência. Lembre-se de uma palavra em psicanálise que a gente fala: sem transferência não existe análise. Se o paciente não resolver falar para você dos traumas e dos problemas do inconsciente dele, você não vai conseguir tratar dele. Ele tem que se abrir com você. Então, sem transferência não existe análise. Isso é uma palavra técnica básica da psicanálise. Sem transferência, não existe análise. Depois, a contra-transferência é outra coisa que tem que tomar cuidado. Aí é para você. Então, primeiro, escuta preliminar ou entrevista inicial, entrevista preliminar, identifica os pontos de conflito do paciente. Vamos agora para o divã. Então, depois eu vou falar aí, pastor, na outra palavra que você falou aí, né? A pessoa pode ser encaminhada, orientada a procurar por atendimento psicanalítico através de vários meios, né? O médico vai dizer, você não precisa de remédio, você precisa de um psicanalista. O médico mesmo vai falar isso. Assistente social vai falar isso, olha, o problema aqui não é social.
O seu problema aqui, um colega de trabalho, amigo, o outro paciente da psicanálise, ou ouviu alguém dizer que é importante sua vida, faça análise, você precisa fazer análise. Foi o que falaram para mim, você precisa fazer análise. Eu vou em analista, psicanalista, psicólogo de nada, vou chegar lá, vou ter que falar dos meus problemas para ele. Eu falei para vocês que no seminário, há 35 anos atrás, na aula de psicologia, eu não faltava, quase reprovei. Por quê? Porque tocava na ferida. Eu não vou lá ouvir, fala lá, está falando de mim, eu não vou lá. Então, por exemplo, a experiência própria. É possível afirmar que no processo de expectativa com a psicanálise, que se inicia imediatamente, no momento que se agenda a consulta ali com o psicanalista, aquele agendamento por telefone, ou ali, quando você vai na primeira análise, você vai saber se ela vai continuar ou não. Você vai conseguir definir se ela vai continuar ou não. Tá? Porque você vai definir ali, pastor Anderson, esse abacaxi é muito espinhoso para mim, isso aqui, já na entrevista preliminar, né? Essa cebola aqui está muito difícil de descascar. Então, pastor, antes da associação livre, ou da escuta livre, tá? Eu vou usar esse termo aí. Antes da escuta livre, leve em conta, o primeiro passo, a entrevista inicial, tá? E a ficha de anamnese, para saber com quem que você está lidando e qual é o norte que você qual é o rumo que você vai tomar, né? Então, depois você me lembre da palavra, você falou outra palavra ali, né? Então, o método de associação livre você já sabe, né? Vai deixar a pessoa verbalizar aqueles pontos que ela quiser. Vamos falar sobre o que hoje? O que você quer falar sobre o que hoje? Sobre a sua adolescência? Sobre a sua... Nas minhas análises com os alunos eu faço isso. Quem tem alguma coisa mais... Olha, na sessão passada nós interrompemos quando você falava da sua adolescência. Você quer falar mais alguma coisa sobre a sua adolescência? Deixa... Não quero falar mais. Então você respeite, não fale mais. Quer falar sobre o seu casamento? Deixe que a pessoa decida por si mesma qual é o assunto que ela vai abordar, que ela vai verbalizar, e deixa ela falar do jeito que ela quiser. Tá? Deixa ela falar. Então, só vai para o divã depois de uma entrevista inicial. Então, a partir da literatura, podemos compreender que a escuta é parte do processo de análise. O analista deve intervir o menos possível, é o que eu falei para o senhor aí, menos possível. Sendo assim, deve-se fazer perguntas certas. Faça perguntas certas, tá? Elabore perguntas assim muito pontuais, na hora certa, para permitir que os aparentes deslizes da fala do analisando venham à tona. Você quer ver um exemplo? Fui atender um rapaz e a reserva dele realmente era com a igreja. Eu disse assim, você quer falar sobre isso? Ele já sabia que era pastor e tal. Você quer falar sobre... você sabe, você já foi pastor, você sabe. Então você não quer falar, então tá bom. O trauma dele era a religião. E aí ele começou a desabafar e falar. Você, no momento, pastor, você tem o julgamento de se ele está certo ou se ele está errado. De repente ele começa a falar mal do pastor dele. Pastor, você é pastor. Você não vai entrar na dele, você tem a ética de eu vou ouvi-lo. Né? Meu pai uma vez foi reclamar do pastor dele. Um exemplo. E o pastor era muito meu amigo. E eu cheguei com o pastor como amigo. Disse, pastor, meu pai está morrendo porque você está falando algumas coisas. Aí, nossa, eu preciso pedir perdão para o seu pai. E eu não falei para o meu pai que tinha falado com o pastor, não falo. Aí meu pai um dia veio, então, quando já acontece experiências, várias turmas, meu pai falando que ia sair da igreja, ele veio lá. Estou muito feliz hoje. Eu disse, por quê, pai? Pastor, reverendo, pediu perdão na ceia, na hora da ceia. Que legal, ele nem sabia que eu tinha conversado com o pastor, né? Então, assim, você vai ouvir isso. Aí, primeira coisa, pastor, se é um conflito, como foi de um casal no curso, ambos têm razão, ambos têm pontos a mais e a menos. Então, você sabe que ele tem mais razão ou ela tem mais razão, você nunca fala isso na hora da análise. Se você for ouvir os dois ou for ouvir separado, nunca você omita a sua opinião. Mas aí você pega os pontos. E aí, o que te irrita nele? Isso, mas aquilo outro, tá. O que te irrita nela? Isso, mas aquilo. Você vai articular, trabalhar isso. Então, sempre não censurando. Deixa a pessoa falar o que lhe angustia.
né? A esposa disse assim, esse comportamento dele em relação à zona de conforto, ele não toma iniciativa. Falei, como é que eu vou falar isso para ele? Não posso falar isso para ele. Mas eu usei uma palavra, até numa administração da igreja aí na sua cidade, pastor, em Curitiba. Eu disse assim, todos nós somos deficientes. E quando nós cobramos perfeição do outro, nós estamos sendo hipócritas. Nós temos que aprender a entender os erros do outro. Porque senão o casamento vai ficar difícil, relacionamentos, amizades vai ficar difícil. E trabalhar. Minha filha está saindo de uma empresa porque não consegue conviver com a patroa. A mulher está muito desequilibrada. Entendeu? Por quê? As pessoas têm os seus problemas e querem levar para o ambiente de trabalho, quer explodir lá na repartição onde trabalha, aí vem explodir no casamento, e lá na rua, no trânsito. Então, são pulsões de morte, que a gente sabe que são pulsões de morte. Eu gravei um vídeo aí sobre pulsão e polarização. Quem assistiu, assiste lá, quem não assistiu. Eu falo que essas pulsões de morte estão presentes no trabalho, no trânsito, nos campos de futebol e agora na política. Essa, né, patifaria toda que a gente está vendo aí. Nós podemos nos opinar, mas nada de quebrar a cara do outro. Eu tenho que quebrar a cara do outro porque o outro pensa diferente. Esse é o nosso problema. Podemos até pensar diferente, mas o que nós não podemos, pastor Anderson, dar pulsão de morte, tirar a pulsão de morte do inconsciente e trazer para o consciente, porque aí a gente vai ofender a mulher, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, os filhos, as ovelhas. O cara que usa o púlpito, né? Eu usava o púlpito para desabafar. Não tenho vergonha de dizer isso, não tem. Usava o púlpito é o lugar de desabafo. Pai, esse cara está desabafando a amargura dele. Então, assim, as ovelhas vão ficando doentes, a esposa, o esposo vai ficando doente, os filhos vão ficando doentes, os funcionários vão ficando doentes, e assim por diante, né? Alguém tem gente que já chega no trabalho e fala assim, eu estou o cão hoje, hein? Não mexe comigo. Não é assim? Se mexer comigo hoje vai explodir, porque eu não estou bom hoje, não. Então, assim, são pessoas, esses seres humanos, eles são complexos. O cara já chega no teu consultório já explodindo não aguenta mais aquele casamento, não aguenta mais aquela igreja, não aguenta mais aquele trabalho, não aguenta mais aquela amizade, né? Não aguenta mais aquela situação, não quer levar a cabo. Chega no fundo, eu cheguei no consultório, meu primeiro analista foi o pastor Glênio. Ele, psicólogo, fui lá no consultório dele, quando era pastor, falou, pastor, não aguento mais. Cheguei ao fundo do poço, eu não sei mais o que fazer. Não sei. Pastor Glênio ficou caminhando comigo ali, ó. Uma pessoa que tem dívida de vida, eu falo para ele. Porque eu estava a ponto de dar um tiro no meu ouvido, de tanto problema que tinha. E ele falou, o problema não é a igreja, não são as pessoas, o problema é você. Você não está conseguindo, você está muito imaturo, você não consegue gerenciar esse ministério. Eu não conseguia mesmo. Mas ele foi falando comigo, ouvindo as minhas queixas, e eu cheguei no fundo do poço. Agora estou no fundo do poço. Então, o cara, quando vai para o teu consultório, porque já está no fundo do poço. E a gente sempre tem aquela mania, como foi o meu paciente aí, um pastor de 65 anos, tudo para ele era errado, todo mundo era errado. Daí ele veio para o curso. Quando ele ouviu que o errado era a gente mesmo, é o que o Freud fala, nessa desordem que você culpa os outros, onde você tem parte nela? Daí, quando ele tentou acordar, também já era tarde, já tinha estragado tudo, não tinha mais jeito. Então, assim, pastor, nós não vamos consertar tudo, mas o cara mesmo ele vai ter que dar consciência de tudo que está acontecendo na vida dele foi devido a isso, aquilo outro, e que ele precisa falar com alguém sobre isso. Eu falo aí nas próximas aulas sobre deslocamento de objetos que estão no inconsciente. A análise e associação livre, pastor Anderson, quando você leva o paciente a deslocar objetos que estão no inconsciente, tira do lugar e traz para o consciente. Aí que começa o processo de cura. Né? Que ele está deslocando tudo que está lá recalcado, escondido, e ele vem trazendo para o consciente, e você vai trabalhando com ele isso, mas deixa ele sozinho. Você é apenas um facilitador, você é uma ponte, né, que vai levá-lo, mas é ele que vai falar. E você vai entender que aquela alma ali está ferida, está, né, transtornada, e você vai ajudá-lo a se encontrar.
ó, vamos organizar essa bagunça que está dentro do seu... Mas deixa ele falar, né? Isso aí demora, isso aí prende tempo. Então, a entrevista, pastor, inicial, é um processo de escuta. Já começa ali a escuta. Então, a primeira comunicação. Comunicação verbal entre entrevistado e entrevistador. Esse método nós usamos quando chega processo. Chegou um processo essa semana, uma briga de duas mulheres com graves lesões. Uma brigou com a outra era lutadora, machucou a mulher, disse, vou lá ouvir. Vamos ouvir as partes. Ao ouvir as partes, se entendeu o que houve ali. A responsabilidade de uma mais do que a outra, da outra mais do que essa. Na entrevista, você consegue, através da verbalização de quem você está entrevistando, você consegue construir um cenário do que verdadeiramente aconteceu. Então, a compreensão também da busca do atendimento. O que eu trouxe ao meu consultório? O que eu trouxe aqui? Ele vai dizer, estou no fundo do poço, estou na beira do poço, estou com a corda no pescoço. Eu atendi um paciente, gente, foi no ano passado, eu comentei com vocês na aula, o cara já tinha tentado suicídio 2 vezes. Já estava indo para uma terceira. Eu falei, meu colega de trabalho, meu Deus, olha que missão que eu vou ter com esse cara agora. Então, eu já... O que você nunca foi de falar dos seus problemas para mim, cara? A gente trabalha há tanto tempo, ele diz assim, cheguei ao fundo do poço e já pensei até em tirar a minha vida. Pronto, estou com problemas graves aqui, um problema sério, né? Um abacaxi para descascar. Então, você precisa ouvir. Agora, outra coisa, pastores, pastor Anderson e outros aí, alunos, o histórico, a escuta acerca do histórico de vida do entrevistado. Essa vocês não podem negligenciar. Conte-me um pouco da sua vida. Tem uma aluna minha aí, que ela foi contar a vida dela, disse, cara, eu via você calada na sala de aula, não imaginava. Sofrimento que foi a sua vida. Que causou uma empatia tão grande, eu disse, caraca, que sofrimento. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, você vai no histórico entender que aquela pessoa age daquela... E ela disse na análise dela, professor, agora eu entendi por que a tal pessoa age assim. Eu não entendia por que a pessoa se comportava dessa maneira, por que era assim, por que era assim. Agora, amém. Aí ela passou a entender até o esposo. Agora eu sei por que o esposo é assim. Eu sei por que ele age assim comigo. Então, o histórico de vida do entrevistado é muito importante. Orientações do entrevistador quanto à conduta psicanalítica. Você fala, olha, primeiro estou te... Não, o senhor não vai me ouvir, não vai me receitar. Não, eu não receito remédio, medicamentos, nem... Aqui funciona de outra maneira. Eu vou te ouvir agora, analisar aqui os pontos. E, de repente, pastor, você já termina a entrevista e deixa o divã para outra sessão, viu? Senão ele vai ficar 2, 3 horas falando na sua cabeça. Então, ó, hoje foi só entrevista. Vamos deixar para a próxima sessão, consulta. Você me fala, você vai decidir se vai levá-lo para o divã. Você quer, então, começar o tratamento? Então, vamos. Deita lá no divã, aí você coloca ele para falar. E acordos quanto a prosseguir ou se despedir. Olha, eu sinto muito, foi o que eu disse para o rapaz do suicídio. Cara, o seu problema é mais grave do que eu penso, eu vou te ajudar aqui no que eu posso, mas você vai ter que procurar ajuda especializada, e um psiquiatra, e assim por diante. Então, você, na entrevista preliminar, vai conseguir identificar se aquele paciente é para você ou não. Entendeu? Não é para psicanálise? Então, vamos para análise. Tá? Aqui, a entrevista, pastor, é a base da intervenção, tá? Tá aí. Primeiro se entrevista. É a base da intervenção que se inicia e para o psicanalista é essencial encorajar e manter uma relação terapêutica e a possibilidade de compreender algo sobre o paciente e sobre a relação que se inicia. Então, a entrevista inicial, o preliminar, é mais importante de todas antes de ir para o divã. Então, ela se baseia na escuta psicanalítica, que é diferente de uma escuta comum do dia a dia. Primeiro, eu preciso identificar os pontos de conflitos do meu
cliente ou paciente. Depois eu vou decidir se ele vai ser submetido ao tratamento. Tá? Tá aqui a Andréia, eu fazendo entrevista, ela é uma aluna da turma passada, de Londrina, e eu fazendo uma entrevista com ela. Isso aí é na aula. Na aula, eu ensinando para os alunos, primeiro, se entrevista antes de ir para o divã, é cara a cara, sentou ali, vamos conversar. Depois, o paciente na primeira entrevista representa a importância decisiva. Você está disposto a continuar com essa análise? O processo posterior de tratamento, né, o outro processo vem depois. É depois que nós vamos dar continuidade. Então, o paciente normalmente mede-se se será escutado. Escutar não significa concordar com tudo que houve, tá? Aí é o que eu falei. Você não vai concordar com tudo, mas também não vai falar que está discordando. O paciente não pode esperar concordância em tudo do terapeuta. Chegou um paciente para um amigo meu agora, psicanalista, que é pastor também. Ele conversou comigo na reunião do Conselho de Pastores. Eu disse, pastor, olha, tem um paciente, não citou o nome, que ele não aguenta mais a esposa, diz, estou aqui, estou jogando a toalha e eu vou acabar com esse casamento que não aguento mais. Por quê? Daí ele contou, o psicanalista, pastor, nosso colega aí, falou assim, ele tinha razão contra a esposa, toda razão. Porém, jamais eu posso me posicionar. Olha, essa é uma decisão que você tem que tomar e pense bem, porque é uma decisão muito séria. Terminar com um casamento de mais de 20, 25 anos, me parece, não é uma decisão fácil. Decisões são coisas muito dolorosas, porque você está apegado àquilo. Então, não vai ser fácil daqui para frente. Então, olha a responsabilidade ética do psicanalista. Mas isso tudo foi na entrevista preliminar. Tá? Na entrevista preliminar. Gente, o terapeuta psicanalista, tem terapeuta de várias, tá? Mas o terapeuta psicanalista não está presente para julgar, mas para indagar as revelações e incoerências da escuta. Lembra que eu falei aí? Primeiro você vai saber qual é o motivo da ida dele ao seu consultório. E, em seguida, você vai, na entrevista, identificar esses pontos de conflitos, essas incoerências, e vai indagar ali. Então, é recorrente que o paciente diga algo que ele próprio não escutou. Então, cabe a você reprocessar a fala do paciente para que este compreenda o significado oculto daquele processo que foi expresso. Por exemplo, um psicanalista disse para mim que o marido chegou no consultório e disse que estava desconfiado da esposa, da traição da esposa. De repente, aquilo é uma neurose dele, é uma paranoia dele. Mas como é que você sabe disso? Qual é a prova que você tem disso? Então, o cara já chega ali em frangalhos, né? O comportamento dela mudou, ela está trabalhando muito, estou vendo umas fotos no Facebook assim, assim, assado, o marido já está desconfiando. Então, mas você não é detetive, então nada de falar. Mas você tem prova disso? Você viu? Não, não, eu estou desconfiado. De repente é uma paranoia. Então, isso é muito comum. Então, o psicanalista ele tem que saber se aquilo do paciente é uma paranoia. Se ele tem prova disso, aí olha, eu peguei a minha mulher. Por que você está aqui? Eu desenvolvi depressão depois que eu descobri que a minha esposa está me traindo. Você já falou isso para ela? Não. Vocês sentaram para discutir isso? Não. Eu tenho coisa que eu não posso nem falar, tá, gente? É uma questão de ética, mas eu estou com uns casos aí, Deus me perdoe. Eu já passei até para outro psicanalista. Não tem como tratar disso. Esse é o perigo que eu quero deixar claro para vocês, é essa contra-transferência. Porque as pessoas vão para o consultório para levar os problemas e os traumas deles, gente. Vocês vão escutar coisa aí que vocês nem fazem ideia. Pastor, você tem a sua esposa que é psicóloga. E você já sabe um pouco não, né? Então, ela chega em casa, ela tem que desligar o botão do off, né? Já pensou se ela trouxer todas essas transferências para o relacionamento aí entre vocês dois aí? Então, tem que ter muita ética. Você vai ouvir um monte de coisa. Eu fui ouvir uma história que me impressionou a tal ponto que eu fiquei... Aí eu disse para minha esposa, não posso ser terapeuta. Por quê? Não, sou muito frágil, sensível a essas coisas. É difícil. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vai cair aí, tá? Eu vou renovar para a parte final.
porque essa aula continua no outro final do mês aí. Para o sucesso da continuidade do tratamento, o psicanalista ele precisa aproximar-se dos conflitos inconscientes. Presta atenção nisso aí, ó. É uma pré-condição para o sucesso dessa continuidade no tratamento, que é o psicanalista se aproximar dos conflitos inconscientes do paciente por meio da compreensão e da interpretação e seguido por esse raciocínio. Pronto, uma vez identificado quais são os conflitos inconscientes do meu paciente, eu posso levá-lo para o divã. Eu posso levá-lo para o tratamento agora. Então, a partir desse sucesso, dessa entrevista bem-sucedida, entende-se quão importante é registrarmos por onde passa a conduta do psicanalista nesse primeiro momento. Então, nós vamos ver aqui. Nesse primeiro momento da escuta preliminar, da entrevista preliminar. Primeiro, a escuta psicanalítica. A empatia. Isso que eu falo é muito importante. Poxa, me comoveu a sua história. Estou disposto, estou disposta a ouvi-lo, a ouvi-la. Você criou uma empatia, né? Teve alunos meus lá que não sabia de nada, pessoas que iam na aula, ficavam calados. Quando passou para as análises, que eles começaram a contar o histórico de vida deles, eu fui me identificando com aquelas pessoas. E achei interessante, falei, eu vou abraçar essa causa. Vou descascar essa cebola e esse abacaxi, né? Curiosidade, porque a curiosidade, poxa, a sua história me deixou curioso, preciso saber. Compreender, você tem que compreender aquele paciente, identificar os seus pontos de conflito, interpretar. Guarda isso aí, ó. Escuta, empatia, curiosidade, compreensão, identificação, interpretação, conceitualização. Pronto, agora eu conceituei. A reação, que eu vou falar mais na frente, que é a contra-transferência, que é um perigo, você vai ouvir segredos muito íntimos da pessoa, você não pode comentar e nem pode censurar. Eu peguei um caso extremamente difícil que eu vi, aqui não vai ter condições. Como que eu vou tratar de um problema de sentimento de uma pessoa pela outra, que já está casada aqui, tem um sentimento pela outra já lá do passado? Eu falei, meu Deus do céu. Olha que abacaxi que eu vou ter que descascar, pastor Anderson. Eu vou mexer na questão do sentimento da pessoa. Então, qual será a minha reação ao ouvir? A intervenção que eu vou fazer, depois eu vou falar na outra aula que eu tive que intervir nesse assunto e dei o caminho, ó, vou te encaminhar para isso. Tal. Responsabilidade, agora comecei, vou ter que terminar, né? E definir os papéis. Olha, teve um aluno que eu não consegui fazer a análise dele, porque ele não deixava. Disse, cara, ó, eu sou teu analista, você é meu analisando. Você está querendo me analisar? Que negócio que é esse? Está querendo me analisar? Então, qual é a atitude do terapeuta? É muito importante a atitude do terapeuta. Então, esses princípios aí, essas pontuações, esses conceitos aí, são muito importantes para a análise, tá? Então, vamos lá. Vai cair em 2 minutos, aí a parte final eu vou encerrar aí, eu vou mais cedo hoje para vocês. Importantes motivos, olha lá, pastor, para realizar a entrevista psicanalítica. Começamos por aí. Tá vendo como é que vocês agora estão saindo da teoria e do conceito, do conhecimento teórico, histórico da psicanálise e passando para a parte prática? Já eu quero deixar bem claro essa parte para você saber como que você vai fazer ao começar. O motivo para realizar a entrevista psicanalítica. Quais vão ser os métodos, a metodologia que eu vou aplicar para começar essa entrevista psicanalítica? Falta 1 minuto, aí 19 para cair, mas eu já vou dar a introdução aí. Tá? Importantes motivos. Primeiro, o início do tratamento. Freud menciona o hábito de reservar um período com o paciente em atendimento. Esse tempo serve para fins de diagnóstico, quanto para poupar o paciente de falsa ideia de uma cura. Se viesse a interromper o tratamento nesse período, a primeira coisa, na entrevista, você vai conseguir definir com o seu paciente se realmente aquele processo, o que ele está pensando em relação àquilo.
e se ele interromper o tratamento naquele período. Então, qual é o interesse dele? Está interessado em continuar isso mesmo? Em dar continuidade? Então, na entrevista preliminar, você vai entender, você vai conseguir interpretar, diagnosticar e levar isso para um caminho mais eficiente. Tá? Então, é muito importante essa. Então, o Kenneth, que é um dos pesquisadores na área de psicanálise, ele disse num estudo dele em 1991 que o termo entrevistas preliminares corresponde ao tratamento de ensaio